Boa noite, gente. Eu sou Maria, sou enfermeira, sou professora do Montessori. Continuando a aula sobre equilíbrio ácido-base. A homeostase, então, do ácido base do paciente é parte importante na compensação humana a respeito do equilíbrio adequado, tanto de ácido e bases, que seria o pH desse paciente, né? Então, quando a gente fala de pH, é aquilo tipo assim, o sangue desse paciente está muito ácido, o sangue desse paciente está muito alcalino. Então, esse equilíbrio também é feito por esse equilíbrio ácido-base, um tentando compensar o outro. O corpo é muito sensível ao seu nível de pH, então mecanismos fortes existem para mantê-lo adequado. Fora a faixa aceitável de pH, as proteínas são desnaturadas e digeridas e as enzimas perdem sua capacidade de funcionar e a morte pode ocorrer. Então, se tá uma alteração muito importante, um sangue muito ácido ou muito alcalino, né, uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, pode levar o paciente à morte. É um distúrbio muito grave, principalmente muito visto em UTI. A importância, então, normalmente o corpo mantém um pH de 7,35 a 7,40. O médico avalia o equilíbrio ácido-base da pessoa medindo o pH e os níveis de dióxido de carbono e bicarbonato do paciente. Então, a gente fala que tem um exame chamado gasometria, que ele vai ver quanto de pH tá, qual é o pH desse paciente, se ele tá mesmo nesse nível até 7,40, né, de 7,30 a 7,40, se ele tá nesse valor. Se o dióxido de carbono, que deixa o sangue mais ácido, que é quando a gente está respirando. Então, a gente respira oxigênio e solta gás carbônico. Nessa troca gasosa, é para sair mais, o sangue ficar mais cheio, mais rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Se você começa a reter muito gás carbônico, o sangue fica extremamente ácido e vai parando as funções e parando até as funções dos órgãos-alvo, como coração, pulmão, rim, fígado, ele vai parando tudo. Por isso que às vezes incêndio, seja, quando tem incêndio, a pessoa não se queimou, mas ela morreu pela inalar a fumaça. Por quê? A fumaça é rica em gás carbono, no dióxido de carbono, e pobre em oxigênio. Então, esse sangue provavelmente entrou em uma acidose por o excesso de dióxido de carbono. Então, por isso que a gente é tão importante a gente ver se a função pulmonar está sendo efetiva também através do dióxido de carbono. O bicarbonato, ele também que vai manter esse sangue equilibrado, se ele está em excesso ou já é às vezes indicado uma hemodiálise, ou se ele está muito baixo, tem que ser reposto o bicarbonato. A alcalinidade do sangue aumenta quando os níveis de ácido no corpo diminuem ou quando os níveis de base aumentam. Então, o básico seria o uso do bicarbonato, né? E o ácido seria o dióxido de carbono, um exemplo que mantém um equilíbrio desse sangue também. Por isso que também o excesso de oxigênio também é ruim. Então, tudo no corpo tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ter gás carbônico? Tem que ter, porque a gente faz essa troca para manter o equilíbrio. E o bicarbonato que mantém a base, que ele mais estável ali. Como os rins vão controlar, então, esse equilíbrio ácido-base? Os rins, então, ele mantém o pH plasmático. O papel dos rins seria a manutenção desse equilíbrio, pois ele facilita a excreção de radicais ácidos e conservar as bases. O efeito através da secreção tubular do hidrogênio e amônio e da reabsorção tubular do bicarbonato. Então, ele excreta o excesso e acaba retendo a base, que seria o bicarbonato. Então, ele mantém o equilíbrio ácido-base do sangue. Como os rins, então, eles regularizam
esse pH do sangue. A faixa de variação do pH do sangue varia, então, do 37, depende da literatura, mas o ideal é que fique entre 37, aqui eu peguei foi 7,37 e 7,42, e o pH da urina varia de função com a dieta do indivíduo, então também vai ficar mais ácido dependendo do seu consumo também de alimentos mais ácidos. O rim elimina o excesso de ácido ou base, fazendo que a urina estar ácida ou básica, dependendo de manter o pH sanguíneo na faixa da variação normal. Então, o ideal que ele fique entre essa variação de 7,30 a 7,40 para que ele esteja estável, tá? Um sangue adequado para a vida desse paciente. Então, nós que estamos bem, a saúde boa, plena, estamos com um pH ali por volta de 7,37 a 7,42. Se tiver qualquer anormalidade, o excesso vai ser escória. E se ainda perdeu bicarbonato também em excesso, se o rim está funcionando adequadamente, ele vai reter o que você realmente precisa. Como compensar, então, se o paciente tiver uma alcalose metabólica, que seria quando o pH ele está mais próximo do 40. Se ele tiver um pH de 44, 40, acima de 45, ele vai estar com alcalose, que é quando está um pH mais alto, mais para básico. E se ele está com um pH menos que 7,30, 7,20, 7,15, ele está com um pH ácido. Então, se ele está abaixo de 7,30, é um pH ácido. E se ele está acima de 7,40, 7,45, ele está com um pH alcalino. Então, esse é o equilíbrio ácido básico. Então, ele tem que ficar no meio. Ele não pode ficar abaixo, que é considerado ácido. Quando ele está mais próximo ao 30, ele é ácido. E quando ele está mais próximo ao 40, ele é alcalino. Então, falando da alcalose metabólica, então a gente já sabe que se você pegar uma gasometria e tiver 7,40, é uma alcalose. Agora, você vai descobrir que é metabólica ou não. Se o distúrbio ácido básico for acidose respiratória, ele é compensado por uma alta excreção do hidrogênio. E com isso, reabsorve bicarbonato no sangue, onde ele é feito o tamponamento do hidrogênio. Se for uma acidose metabólica, a compensação se dá por o sistema respiratório, que seria uma hiperventilação. Então, o metabólico ele envolve o bicarbonato no sistema. Então, se está com bicarbonato alterado na gase, então você olhou uma gase, ela está com 7,45, então você já sabe que é uma alcalose. E se o bicarbonato está alterado, está acima do que ele está recomendando ali na gase, por exemplo, um bicarbonato de 26 ou de 30, que normalmente a média é de 20, por aí. Se está com um bicarbonato de 30, por exemplo, ele está com uma alteração metabólica, porque ele está com alteração no bicarbonato. Aí o oxigênio está ok, está tudo ok, então ele está ok, é uma metabólica. Mas, contudo, se ele está com uma acidose metabólica, quer dizer que se é acidose, o pH dele está de 7,30, por exemplo, vamos considerar o pH de 7,30 e o oxigênio dele no exame de gasometria, na hora que você imprime o exame de gasometria, ele vai estar baixo e ele vai estar com um oxigênio, por exemplo, de 80, sendo que seria de 100%. O oxigênio dele, ele está com um oxigênio de 70, 80. Então, ele está com uma acidose respiratória. E aí, o que ele compensa? Ou ele está com excesso de... Aqui, no exemplo do slide, ele está ali como se ele tivesse com excesso de dióxido de carbono. E essa hiperventilação significa que
a equipe de fisioterapia, a equipe médica, a equipe de enfermagem acaba compensando no ventilador. Então, o paciente entubado, ele está retendo CO2, então ele está com uma acidose metabólica, e aí um querendo compensar o outro, ou uma acidose respiratória, ele faz a hiperventilação. Então, o paciente, ele coloca uma frequência maior de ventilações para esse paciente. Então, ao invés do paciente respirar de 12 a 18 por minuto, ele vai respirar 30 por minuto, para eliminar rápido esse oxigênio, esse dióxido de carbono que está muito alto. Então ele fica assim, aquela respiração bem curta, e para ele eliminar logo esse oxigênio, esse dióxido de carbono. Então dá uma hiperventilação. Então o que ele faz? Lembra que a gente falou que o rim, ele retém um pouco de bicarbonato? E aí, a hiperventilação, ela vai fazer essa compensação. Então, vai ficar menos acidose esse sangue, vai ter menos dióxido correndo e vai tentar equilibrar para ele ficar mais básico. Como o tampão, então, atua em caso de acidose metabólica? O tampão é o tampão de hidrogênio. Então, quando o aumento do ácido supera o tampão de pH do corpo, que é esse tamponamento, é o que ele tenta manter o recomendado. Então, cada um, na hora que você pegar, e em cada momento, depende da alimentação, depende de onde você vive, né? O seu pH é mais ou menos a média de 7,37, 7,38, é a média que a gente fica. Isso faz o tampão de pH. Quando tem alteração, ele desregulariza tudo e ele não mantém essa média do seu corpo. Então, quando o pH sanguíneo cai, a respiração torna-se mais profunda e mais rápida, à medida que o organismo tenta livrar o sangue desse excesso de ácido, reduzindo assim a quantidade de dióxido de carbono. Então, o tampão faz com que você mantenha o pH naquela faixa recomendada pelo seu corpo mesmo, como fisiologicamente, ele já sabe as técnicas de compensação. Se ele está muito em excesso, o que ele faz? Ele aumenta a ventilação. Ele aumenta a ventilação para você eliminar rápido o gás carbônico. Então, por exemplo, se você se expõe a uma fumaça, teoricamente, a primeira coisa que seu corpo responde é com tosse. É com tosse você tentar eliminar para manter esse pH equilibrado. Então, o seu corpo, ele já faz isso, ele já te estimula a hiperventilar para você deixar esse sangue menos ácido. É a mesma coisa, é o que faz, só que isso fisiologicamente, sem querer, a gente entra num lugar que tem muita fumaça, a gente já tosse para tentar eliminar, sem pensar. Isso é um processo fisiológico do nosso corpo. No ventilador, o paciente não tem essa função fisiológica. Então, a gente, pelos exames, pelos parâmetros, a gente ainda faz essa função dele, aumentando o número de respirações por minuto. Então, vai mandar oxigênio, vai puxar o gás carbônico, vai fazer essa troca com mais frequência, para deixar menos ácido esse sangue. O que ocorre, então, durante a alcalose metabólica? Ela é uma condição metabólica na qual o pH do sangue está elevado acima da faixa do normal, que é acima daqueles 7,40 que a gente falou, e é resultado de uma concentração diminuída de íon de hidrogênio, levando a concentração aumentada de bicarbonato. Então, ele vai estar diminuído para hidrogênio e aumentado o bicarbonato. Isso a gente consegue ver tudo no exame de gasometria. Como que você vai compensar, então? Se o distúrbio ácido básico for acidose respiratória, é compensado por uma excreção renal de hidrogênio. E com isso, a reabsorção de bicarbonato. Então, ele vai eliminar mais hidrogênio e vai reabsorver o bicarbonato para tentar compensar. Onde ele tampou no excesso de hidrogênio, e se for acidose metabólica, a compensação se dá pelo sistema respiratório. Então, se for uma acidose metabólica, uma acidose respiratória metabólica, ela vai fazer com que você, pela hiperventilação, né? Normalmente pela hiperventilação você consegue compensar, e se for uma alcalose, você tem
tenta fazer com que a função renal desse paciente, às vezes é estimulada até com diuréticos, para eliminar mais hidrogênio e reter mais bicarbonato. E aí, um tentar compensar o outro. A acidose, então. A acidez do sangue aumenta quando a pessoa ingere substâncias que contêm ou produzem muito ácido e os pulmões não dão conta de expelir. As pessoas com acidose metabólica frequentemente têm náusea, vômito e fadiga e pode respirar mais rápido e mais profundamente que o normal. Então, não é uma coisa fisiológica. O corpo dela vai fazer com que ela responda desse jeito, que aumente a ventilação e ela queira eliminar. Às vezes, ela elimina até pelo vômito mesmo. E ela fica muito nauseada. Normalmente, uma pessoa que foi intoxicada por dióxido de carbono, ficou presa em carros ou engarrafamentos, ela fica muito nauseada por conta de que o excesso, o corpo tenta compensar de alguma maneira. Quando vocês fizerem um exame de gasometria, eu vou ver se eu consigo na próxima aula trazer para vocês verem pelo menos os resultados e o que tem de parâmetro lá para vocês ficar mais fácil interpretar o que eu tô falando. Vai ter uma opção lá, parcial de O2, que é PO2. O que é o PO2? Então, PO2 é pressão parcial de oxigênio. Ele é para manter de 80 a 100. É o oxigênio que tem na corrente sanguínea. Quanto de oxigênio está correndo nessa corrente sanguínea? É de 80 a 100. Por exemplo, se um paciente está com uma PO2 de 70, tá bom? Claro que não. Quer dizer, tem pouco oxigênio correndo na corrente desse paciente. Então, é uma coisa de investigar. Será que está ventilando direito, adequadamente esse paciente? Será que não é uma indicação de uma intubação, porque o paciente não está respirando o suficiente? Então, a gasometria ela consegue indicar até se é necessário ou não uma intubação ali precoce. O PCO2 é uma pressão parcial de gás carbônico, que é o tanto de gás carbônico que está na corrente sanguínea desse paciente, de 35 a 45. O HCO3, que é o equilíbrio ácido básico, que a gente considera o bicarbonato. Então, o quanto de bicarbonato que tem que ter no corpo? De 22 a 26. Mais que isso, ele está em excesso, menos que isso, ele está em déficit. E a saturação de oxigênio arterial tem que estar maior de 95%. Então, a saturação, que é o que a gente verifica no oximetria de pulso, também consegue ver pela gasometria. Ela tem que estar acima de 95% quando é gaso arterial. O que a gente consegue ver? Quando a gaso é venosa, normalmente o oxigênio está baixo. Por quê? A veia, ela suja, né? Por isso que o sangue da veia é mais escuro. Ele contém mais gás carbônico. Então, o sangue na veia, ele vai estar, o sangue que a gente, se for coletar uma gasometria venosa, o sangue vai estar, a saturação vai estar menor. Por quê? Porque tem menos oxigênio correndo. Se é uma gasometria arterial, é um sangue que é rico em oxigênio. É um sangue que vai perfundir todos os nossos órgãos. Então, ele vai estar rico em oxigênio. Então, a saturação vai estar acima de 95%. Por fim, gente, acabando a aula, falei, tô até cansada, garganta seca, dá um stop para beber uma água. Eu quero que vocês investiguem aí, se eu deixei a entender, falei demais e vocês não entenderam coisa nenhuma, mas pesquisem. É um tempo agora de vocês pesquisarem, se aprofundarem e colocar enfermagem ali de vocês entenderem para ninguém enganar vocês. Vocês pesquisarem fontes seguras, o que o professor está falando, se está correlacionando. Então é um tempo de vocês se atualizarem, pegar o hábito de pesquisar. Não é só o que o professor fala que tem veracidade, é o que vocês pesquisam e aí vocês trazem para mim aí nas próximas aulas, pode mandar via e-mail. Se tiver dúvida, pode mandar no grupo, porque a dúvida sua pode ser de mais colegas, ou pode mandar no particular sem problemas. Eu quero que vocês respondam em perguntas. O que é gasometria? Qual a diferença da acidose e a alcalose? Que a gente já falou na aula anterior, agora na aula, né?
Qual a diferença da acidose respiratória e a metabólica? E qual a diferença da alcalose respiratória e metabólica? E aí pesquisem, pode mandar via e-mail, pode tirar dúvidas. Se eu falei muito rápido, se eu tô muito confusa, se eu tô doidona, vocês mandam mensagem, porque daí a gente tenta se adaptar. É uma nova realidade. Espero encontrá-los logo mais e tchau!